colegas. Gostaria de dar as boas-vindas aí ao professor, especialista em finanças, coach integral sistêmico também em finanças, e também de carreira auditor fiscal, professor Moisés Meirelles. Ele tem um canal no YouTube que fala sobre o aprendiz em finanças e ele também é um idealizador do projeto Olhar Cidadão, no qual visa essas situações financeiras, né? Dá aquele apoio aí para, às vezes, que a gente tem dificuldade em relação a finanças, então ele veio nesse papel aí de dar uma instrução. Gostaria de dar as boas-vindas a ele e esteja à vontade aí na palavra, tá bom, Moisés? O seu áudio não... Oi, pronto. Agora Oi. sim, joia. Ok, boa noite, Graciana. Boa noite. Obrigado aí pelas boas-vindas. Grato pelo convite. É uma satisfação estar aqui falando de um tema que eu sou apaixonado. Sou apaixonado porque a vida me condicionou a entender bastante de finanças e, claro, vivi boa parte da minha vida tratando os números. E falar para a turma de direito, especialmente para você, como já te disse há poucos dias, que eu fiz direito 90 dias, era meu sonho formar em direito. E, de repente, eu vi que a vida me direcionou para especializar um pouco mais em finanças e, claro, estar hoje com a turma de direito, passando conhecimentos. É uma satisfação imensa. E saber que eu não vou me formar em direito, mas teremos aí especialistas em direitos, entendendo de direito e de finanças para fazer justiça nesse país. Tá? É isso aí. Professor Elcio, muito grato também. Tá? Eu acho que a ideia de trabalhar isso é excelente. Nesse momento que o Estado retoma aí o crescimento da economia. E é isso, né? Eu acho que preparei um programa para trazer assim um pouco conhecimento geral, mas também tentar deixar em vocês algumas deixas que ao longo da vida eu trabalhei, que eu acho que daqui para frente, cada vez mais, todos vão precisar, dado as dificuldades, enfim, né? E até para a gente sair dessas dificuldades. Eu acho que é isso. Lembrando que a sua revista está disponível, viu, gente, na secretaria da faculdade. Eu deixei lá em material, caso alguém queira adquirir, tá bom? Ok, eu trouxe um pequeno slide. Eu gostaria de compartilhar ele até para ter uma diretriz, não que a gente siga totalmente ele, mas assim é uma diretriz mínima, né? Até para mim não ficar falando meio solto. Eu gostaria de compartilhar ele. Deixa eu baixar aqui. Cadê? Eu acho que está aqui. Aqui, né? Fique à vontade, a sala é sua. Vou ver aqui. Pronto, apareceu aí? Está aí, disponível? Sim, apareceu. Apareceu, né? Bom, então vamos lá. Primeiro, é uma satisfação estar aqui mais uma vez. E o que eu trago? Ao longo da vida, eu lido com finanças e, devido às dificuldades que tive na infância, desde a infância, eu tive que conhecer finanças para poder vencer as barreiras da vida. E o que eu posso dizer para todos, diante das dificuldades atuais, foco nas dificuldades não nos leva a lugar nenhum. E aí não é só o indivíduo. Como disse o professor Frank na palestra anterior, as empresas. Mas é a pergunta que fica, para que as empresas melhorem, os indivíduos têm que melhorar? Tem que melhorar. Para que a gente saia dessa situação, é importante que todos conheçam de finanças? É importante. As empresas têm que entender, mas os indivíduos também. Por quê? Porque os indivíduos farão parte das empresas. Então, assim, a base é os indivíduos, são as pessoas. Na medida que as pessoas melhoram, eu não tenho dúvida de que toda a estrutura melhora. Tá? E aí, assim, o que eu trago? Eu trago que, ao longo da vida, eu me especializei em aprender. Então, o professor Frank falou na palestra anterior sobre a questão de aprender. E aí, assim,
A grande sacada é sempre aprender. Por quê? Porque as coisas estão sempre inovando. E foi assim que eu caminhei ao longo da vida, sempre aprendendo. E aí, bom, aprendi de uma forma diferente do convencional. Tá? Então, assim, em relação às finanças, é importante aprender, mas é importante aprender da base. Então, o que eu trago? No primeiro tópico, espiritualidade. E por que espiritualidade? Porque a espiritualidade tem a ver com a nossa essência. E aí, assim, na medida que eu trabalho, não só as finanças, mas todo o contexto da minha vida vinculado à espiritualidade, significa que eu dou uma dinâmica de desenvolvimento em relação à minha essência. E aí eu não, por mais que eu faça uma ou outra mudança, mas eu sempre respeito as peculiaridades da minha pessoa, aquilo que eu tenho de melhor. Então, a espiritualidade tem a ver com isso, tem a ver com você descobrir quem é você, descobrir por que está aqui, descobrir qual que é a tua essência, e aí, assim, focar naquilo que é primordial. Entendeu? O que ocorre com as pessoas às vezes fica na base da tentativa, e aí perde muito tempo. Às vezes forma um determinado curso, aí depois tenta entrar no mercado, depois de várias tentativas, não conseguir êxito, aí resolve desistir daquele curso. Olha aí, foi um investimento, de certa forma, assim, boa parte perdido. Então, assim, a importância de trabalhar as finanças, e aí eu estar questionando a minha essência, significa que eu estou questionando os meus valores, e eu vou investir em mim, vou trabalhar os cursos de graduação, de desenvolvimento, de especialização, doutorado, todo em cima daquilo que eu tenho de mais especial para servir a toda a comunidade. Então, foi assim ao longo da minha vida. Então, como exemplo, aos meus 7 anos de idade, eu, brincando, eu fiz a minha primeira poupança. Eu acredito que naquela época era equivalente a uns R$5 a valores de hoje. Mas foi a minha primeira poupança. Ali eu descobri que eu tinha alguma coisa de especial em relação às finanças. E, claro, as dificuldades da vida me levou a trabalhar mais esse lado e foi através do desenvolvimento que eu cresci. Então, eu digo, é importante para quem está na idade que vocês estão, para quem é chefe de família, para quem é professor, entender o quê? Nós temos que descobrir a nossa essência. Quais são os nossos valores importantes, quais são os nossos pontos fortes, pessoal e profissional. E aí, em cima disso, eu desenvolver qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Então, assim, é assim que eu trabalhei, desenvolvi, e foi assim que eu cheguei à conclusão que eu não iria seguir adiante na carreira de graduar em Direito. Por quê? Porque eu percebi que não, o meu plus na carreira continua sendo na área das finanças. Tá? Então, é isso em relação à espiritualidade. Descobrir o propósito individual da vida, por que estamos aqui, qual é o propósito individual meu, e, na sequência, o propósito coletivo. Que, em síntese, né, todos nós estamos aqui para amar e servir. Então, assim, quando eu descubro meu propósito e eu me dedico a ele, eu deixo de pensar em ganhar dinheiro. Tá vendo a outra vertente? Então, assim, ter dinheiro não tem nada a ver com ter dinheiro, entendeu? Então, assim, na verdade, você se posiciona frente às coisas, você se desenvolve e automaticamente os resultados financeiros vêm. Então, assim, vamos pensar, nós somos um estado tipicamente agrícola. Vamos pensar como é que a gente trabalha a questão da agricultura. Primeiro você prepara a terra, você aduba, você melhora a terra, enfim. Depois você escolhe a melhor semente, depois você planta, depois você zela. O resultado, se você cuidar de todo esse processo, automaticamente você terá uma excelente colheita. Isso nós estamos falando da agricultura. Bacana? Agora vamos trazer isso para a questão pessoal. Na medida que eu trabalho a minha característica pessoal e eu faço um investimento nas minhas características, meus pontos fortes, e aí, claro, eu pego ponto por ponto e vou trabalhando ele,
É óbvio, dá tempo ao tempo, sem pressa, sem estar focado no resultado, porque quando eu foco no resultado eu posso atropelar. Automaticamente eu vou colher os resultados. Óbvio que demanda tempo, demanda investimento, às vezes demanda até tentativa, isso não quer dizer que eu não posso errar. Então, assim, em relação às finanças, o que eu aprendi? Que tem todo um processo de crescimento pessoal. Às vezes a pessoa acha que tem que viver para ganhar dinheiro. Não, você vive para servir à comunidade, servir ao próximo. E ganhar dinheiro é resultado. Ganhar dinheiro é resultado. Então, as finanças pessoais que eu trago é nesse mais dinâmico, num formato onde o foco não é ter dinheiro, o foco é servir a comunidade, o foco é eu me especializar naquilo que estou aqui para fazer e fazer da melhor maneira possível. Tá? Vamos ver o próximo slide que eu preparei. Então, aqui eu tenho a pirâmide, onde eu trabalho todas essas questões. Tá? O segundo é entender isso para que eu caminhe de uma forma a não ser pressionado. Então, vamos lá, nessa pirâmide, se vocês olharem, base dela, espiritualidade. E por que espiritualidade? É exatamente para mim ter neutralidade, para mim sair do modelo ou do formato de que eu estou aqui para competir e para sobreviver e para vencer todos. Não, ninguém está aqui para vencer todos. Na realidade, a gente acaba sendo levado isso pelo modelo da escassez. E como é que a gente sai disso? Trabalhando o modelo da prosperidade. Não tem jeito. Se a gente continuar no modelo da escassez, cada vez mais a gente vai estar disputando. Então, a espiritualidade vai no sentido de que a gente neutralizar, a gente se tornar o quê? Neutro em relação a como é que eu lido com o dinheiro. Não, o dinheiro é resultado. E aí, claro, eu faço um investimento melhor, eu me preparo melhor, eu presto o melhor serviço, qualquer que seja a minha função, qualquer que seja o ponto que eu estou na vida. Na empresa eu sou auxiliar de contabilidade. Faça o melhor serviço como auxiliar de contabilidade, você vai virar o contador da empresa. E por aí vai. Seja o melhor contador, que em algum momento você vai se tornar o dono da empresa. É esse o crescimento. Né? E aí é esse formato de gestão das finanças pessoais que eu trago. Depois, o comportamental. O que é o comportamental? É ter equilíbrio comportamental e emocional, onde se trabalha a questão de alegria, de medo, raiva, tristeza. Todos esses pontos são importantes para a gente crescer, mas eles não podem distorcer demais. Então, assim, no momento atual, a gente passa por uma questão difícil, que é a pandemia. O medo em excesso nos leva a distorcer toda a nossa sequência e fazer com que a gente tenha uma agenda em cima do medo. Aí nós vamos ter uma agenda distorcida. Então, nesse momento, temos que ter medo para ter cautela, para ter precaução, dar o tratamento devido à pandemia, mas, ao mesmo tempo, feito isso, vamos retomar o que precisa ser retomado, com seriedade, com o pé no chão, com inteligência, para a gente contornar a dificuldade. E, finalizando, no topo da pirâmide, a gente tem a questão cognitiva intelectual, que aí é a parte profissional. Então, se vocês perceberem essa pirâmide, vocês vão ver que a base dela é a base da espiritualidade, é o que nos dá o quê? Consistência, pé no chão e, claro, nos deixa apto a caminhar sem pressa, sem estar pressionado por questões negativas, enfim. Então, essa é a pirâmide da inteligência que eu estudei outros especialistas para poder trazer isso aqui. Então, nas finanças, isso é fundamental no formato que eu trago. Próximo slide. As crenças. Um dos pontos que, ao longo da vida, distorce como a gente caminha e como a gente lida com o dinheiro são as crenças. Então, assim, todos nós, especialmente os brasileiros, e claro, dado a nossa origem, nós somos afetados pelas crenças da escassez. Por quê? Porque nós fomos, ao longo do período, nós somos resultado, né, de uma série de contribuições de outros países que vieram aqui muito mais na ótica da exploração do que propriamente de somar. E como é que a nossa sociedade desenvolveu? Ela desenvolveu, de certa forma, na escassez.
E hoje a gente precisa virar isso. Como é que eu viro como é que eu saio da crença de escassez? Eu tenho que trabalhar essas crenças. Então, nas finanças pessoais, no formato que eu trago, é preciso trabalhar as crenças, é preciso eu reformular as crenças, porque ao longo da infância nós somos bombardeados com crenças de escassez em relação ao dinheiro. Então, por exemplo, os meus pais simplesmente escondiam dinheiro, guardavam, ninguém via dinheiro, ninguém tinha manuseio do dinheiro, às claras, não tinha transparência no dinheiro. Aí eu trago isso para a questão de hoje. A gente sempre vê problemas em relação ao dinheiro, porque é resultado das nossas crenças. A gente precisa trabalhar isso na geração atual, para quê? Para que o dinheiro seja apenas o quê? O monetário, e claro, as relações sejam as mais transparentes possíveis. Então, em relação às crenças, não dá para a gente caminhar com crença de escassez. Por quê? Porque a escassez vai nos levar a mais escassez. Quais são essas crenças? Primeiro, um exemplo, dinheiro é a raiz de todo mal. Se você não nasceu rico, nunca será rico. Isso não é verdade. Tá? Se vocês olharem os números, a maioria dos milionários começou a fortuna do zero. Dinheiro não traz felicidade, é outra falácia. Não, o dinheiro faz parte, ele é importante. Outra questão que a gente tem, ficou rico porque fez algo errado. Isso tá vendo? Tudo é crença. Investimento é para quem tem dinheiro. Não, eu digo para você hoje, que investimento é para todos. E principalmente para quem não tem dinheiro, para que passe a ter dinheiro. Vamos ao próximo slide. E aí eu trago a pirâmide do ser, fazer e ter, que é a pirâmide que nos dá a base. Então, primeiro eu tenho que ser. A maioria das pessoas acha que primeiro tem que ter. Não, na verdade, primeiro você tem que ser. E depois você tem que fazer, ou seja, você tem que ter capacidade de fazer, de prestar o melhor teu. E o ter é resultado. Então, nessa pirâmide aqui, é o que eu disse para vocês. Na medida que eu trabalho a minha base ser, que eu não tenho pressa, e eu vou ao longo da vida, agregando informações, agregando valor, automaticamente eu vou ser um ser completo, vou ter capacidade de fazer o melhor, e o ter é resultado, resultado daquilo que eu somei em ser e fazer. E voltando às crenças, o próximo slide, como que eu trabalho as crenças? Uma das maneiras de trabalhar as crenças é através da comunicação. Tá? Então, a comunicação impacta demais o nosso dia. Então, é assim, eu levanto um dia, eu quero um dia excelente, eu tenho que começar na minha manhã já dizendo coisas positivas. E ao longo do dia também. Então, eu tenho que falar, eu tenho que pensar, eu tenho que sentir. E daí o passo para mim acreditar é o resultado. Entendeu? Então, peguem, comuniquem bem, pense bem e tenha sentimentos excelentes. Os resultados serão os melhores. Essa é uma das regras para mudarmos de crença. Como reformular as crenças? Vamos começar fazendo esse ensaio, por exemplo, na parte da manhã. Uma das técnicas de manhã ler uma mensagem positiva. E ao longo do dia, pensamento positivo, sentimentos positivos, automaticamente as coisas vão na direção. E no momento atual, muito fundamental a gente ter isso, porque nós estamos sendo bombardeados o tempo todo de informações negativas. E isso, invariavelmente, interfere nos nossos resultados. Então, assim, todos os dias, dado a situação que a gente passa, é fundamental a gente trabalhar esse lado das crenças. E o que isso tem a ver com finanças? Tudo. Digo para você, ao longo da vida, eu tive dificuldades. E o que eu avaliei? Quanto mais eu fiquei preso nas dificuldades, mais dificuldades eu tive e com mais tempo eu passei para sair das dificuldades. E hoje eu digo para você que, na medida que eu trabalho positivamente, eu consigo virar com mais facilidade. Não que a gente não esteja sujeito às dificuldades, que todos temos, no momento temos dificuldade, mas eu pensar nas dificuldades não vai resolver. Eu tenho que sair da dificuldade e pensar na solução. E aí pensar de uma forma que positiva, oposta ao momento atual. Então, assim, foi falado aqui pelo palestrante anterior, e aí, claro, esse exemplo é fundamental para que os outros microempresários também vejam. Não adianta você ficar debatendo os problemas. Óbvio, avalie os problemas, mas é fundamental
pensar na solução. E eu, enquanto pessoa, a mesma coisa. Enquanto gestor do meu orçamento na família, a mesma coisa. Não adianta eu ficar discutindo com a família que o orçamento estourou e que quem é o responsável. Não, eu preciso, claro, levantar o problema e ir atrás da solução. Tá? Então, em relação às crenças, fica aí essa regrinha. Tá? É uma deixa, óbvio que numa palestra dessa não dá para dissecar, tem mais informação por trás, mas eu trago isso. Por quê? Porque um dos pontos positivos em relação a rever a nossa questão financeira é em relação às nossas crenças. Próximo slide. Sonhos. Sonhos é uma das ferramentas fundamentais em qualquer situação. E na questão do orçamento pessoal, é o ponto inicial. Então, eu digo hoje, quem não tem sonho está parado. Quem não tem sonho não avança. Então, assim, sonhos como é que eu diria? O que nos move todos os dias são os nossos sonhos. E o que nos move em direção a um sonho grande ou um sonho pequeno só depende de mim. Então, assim, digo para você que está aí, não sei qual período está, independente, tenham sonhos, tá? Tenham sonhos, não tenham sonho pequeno, tenham sonhos grandes. Quem tem sonhos grandes, realiza grandes coisas. Quem tem sonho pequeno, vai ficar pequeno, entendeu? Então, assim, digo para você hoje, por experiência, ao longo da minha vida, na verdade, todo ano eu estabeleço metas para o ano seguinte. E estabeleço os sonhos. E aí digo para você, eu venho, ao longo da vida, trabalhando sonhos. E aí digo para você, quando você não tem sonho, ou quando você tem um sonho muito pequeno, você tende a simplesmente trabalhar pouco e, claro, automaticamente você vai colher pouco. Então, assim, sonhos nas finanças pessoais é fundamental. Não dá para a gente falar de finanças sem falar em sonhos. Por quê? Porque o que nos move todos os dias são sonhos. Tá? E aí digo para você, por experiência, que sonhar é o ponto-chave em relação à gestão das finanças. E aí vale para as finanças pessoais e vale para as finanças da família. Tá? Então, vamos lá. Eu, como pessoa, eu tenho os meus sonhos e aí eu faço parte de uma família. A família tem que ter o sonho da família. E isso mostra o quê? Mostra unidade, mostra conjunto, mostra força. Ah, mas na minha família, cada um tem o teu sonho. Ótimo, é importante cada um ter o sonho individual. Mas qual é o sonho da família? Porque a outra pergunta que se faz as famílias estão se separando, estão se perdendo. Será se não deixar de discutir a questão dos sonhos, não deixar de unificar? Entendeu? Começa a pensar nisso. Então, assim, além de eu ter o sonho individual, eu tenho que estar pensando no sonho da minha família. Na empresa, a empresa tem que ter sonhos, porque vai levar as metas, perceberam? Então, assim, em cada conjunto que eu estou, eu tenho que sonhar mais alto. Tá? Não dá para ficar estático. Na medida que eu paro de sonhar, automaticamente eu encerro. E aí vem vindo o quê? Os problemas, e óbvio, no caso da família, vem vindo as divergências, na realidade, falta de sonho. Então, assim, digo para você, tenha um sonho enquanto pessoa, e se chefe de família, qualquer que seja, estabeleça os sonhos da família. E não deixe, não só estabelecer, como estabelecer as metas, que é o nosso próximo passo. Tá? São as metas da família. Aqui, ó. Então, vamos lá. Nas metas. Então, metas anuais. Nós estamos no final de novembro. A pergunta que digo para você, você já parou para fazer o fechamento do ano? Você já parou para verificar? Foi um ano difícil, é bem verdade, mas espera aí. Mas você está parado? Não, você caminhou. Como é que você caminhou? Como é que você trabalhou a questão das finanças? O que você conseguiu realizar? E agora? Estamos em novembro, falta um mês, já praticamente é hora de quê? Está fechando o exercício 2020. O que você já estabeleceu como metas para 2021? Ah, eu vou esperar passar a questão da Covid. Não, meu amigo. Estabeleça tuas metas, estabeleça teus sonhos. E em relação à Covid, é o que eu disse, tratamento de saúde, tratamento sanitário que precisa ser dado. Em relação às nossas ações, vamos continuar em ações. É óbvio que limitação aqui, limitação dali,
mas isso não nos impede de agir, entendeu? São as ações que vão nos levar na direção dos nossos sonhos. Então, nós estamos, final de novembro, hora de parar, sentar enquanto pessoa e dizer, balanço do ano 2020, o que eu posso concluir ainda até o mês de dezembro, né? Na verdade, o ano não acabou. Nós temos aí até o dia, vamos pôr até o dia 20 de dezembro, né? 20/12. Então, o que você ainda pode concluir até o dia 20/12? Nós temos pela frente um mês. Feito isso, é hora de quê? Já estabelecer, bom, o que eu não concluí, o que eu vou remanejar para o próximo exercício. E aí, claro, estabelecer metas, estabelecer o plano de ação. Então, eu estabeleço as metas, e das metas, submetas, plano de ação. O que é o plano de ação? É onde eu estabeleço o que, quando, como, quem e o custo. Percebeu o custo? Ou seja, eu faço meus projetos e qual o custo desse projeto, para daí eu trazer isso tudo para o orçamento que nós vamos ver na sequência, entendeu? Então, assim, base, o plano de ação, depois das metas, metas, submetas e o custo de cada meta. Próximo slide. Vamos pular isso aqui. Então, próximo slide. Aí sim, eu chego no orçamento. Tá? O orçamento que eu trago para vocês, essa revistinha eu disponibilizei aí, mas eu trouxe o modelo aqui para a gente falar do controle do orçamento. Então, fiz o plano de ação, estabeleci as metas, estabeleci as submetas e os custos, agora eu trago para o orçamento. E no orçamento? Eu faço o orçamento mensal, né? Então, vamos supor, eu estou no mês de novembro, orçamento de dezembro. E aí eu faço de janeiro, fevereiro, março, abril, até novembro de 2021, percebeu? Então, eu tenho uma planilha onde eu acompanho o orçamento do ano inteiro. E os planos e as minhas metas, todas elas fazem parte do orçamento. E por que isso? Para mim saber aonde é que eu irei alocar os meus recursos. Então, assim, quando eu não tenho isso, eu não sei para onde eu estou trabalhando, eu não sei o que eu estou estabelecendo como prioridade, qual é a prioridade minha, qual é a prioridade da família. E nesse modelo que eu trago, vou ver se eu aumento ele aqui, deixa eu ver se eu consigo, hein? Tentar aumentar ele aqui para vocês entenderem. Ver aqui, para vocês entenderem esse modelo. Deixa eu ver aqui. Não deu. Espera aí, só um minuto aqui. Não deu, pessoal. Na verdade, eu tentei aumentar ele aqui, mas não foi possível aumentar. É que é o seguinte, esse modelo que eu trago, vamos lá. Nós estamos acostumados a ver orçamento, mas ver no modelo aonde o foco do orçamento eu faço as minhas contas. Esse é o modelo convencional. Então, assim, nós temos aí vários tipos de controle do orçamento e a maioria deles é assim, tem um único objetivo. Eu preciso controlar o meu orçamento para não estourar as minhas contas. Esse modelo que eu trago é um modelo de orçamento para gerar renda e gerar riqueza. Então, digo para você hoje, nós temos um Estado rico, né, já foi falado pelo palestrante anterior, o nosso Estado efetivamente ele é rico, nós temos riquezas minerais, nós temos riquezas naturais assim, sem tamanho. A riqueza nossa em relação, por exemplo, à pecuária, são 14 milhões aproximadamente de cabeças de gado. Então, assim, o nosso rebanho ele não deixa a desejar com nenhuma unidade da federação. A nossa estrutura de comércio também não deixa a desejar. Sabe? Então, eu digo para você, o nosso Estado é um Estado rico. Agora, como é que a gente traz essa riqueza para as pessoas? As pessoas têm que fomentar a riqueza, têm que estar pensando a riqueza. Tá? E para quê? Porque, na realidade, quando as pessoas trabalham a riqueza, automaticamente as empresas irão trabalhar a riqueza. Então, assim, esse modelo que eu trago, ele prioriza a parte da riqueza. Quem teve acesso a ele vai ver o seguinte, na primeira parte da planilha, eu tenho 3 tópicos.
Tópico 1, doação, 10%. Então, nesse primeiro vamos falar do cabeçalho desse controle. Primeiro, em relação à receita. Então, nós temos lá receita 100%, proventos, aluguel, mesada, isso é exemplo, viu, pessoal? Então, receita 100%, pronto. Até aí é um controle de orçamento no formato que a gente aprendeu. A partir daí, eu inovo trazendo o quê? Trazendo elementos novos para o nosso controle orçamentário. Então, 3 tópicos. Tópico 1, doação, 10%. E por que doação? Lembra que eu falei das crenças? Nós fomos bombardeados ao longo da vida, ao longo dos 500 anos de descobrimento. Crença de escassez. Como é que a gente trabalha isso hoje? Desenvolvendo a nossa crença de riqueza. Uma das maneiras de trabalhar a crença de riqueza, além da comunicação, como eu disse, é através da doação. Então, digo para você, doar, e aí não importa o valor, óbvio, no orçamento, é sempre bom doar 10%. Tem até a ver com a questão bíblica, que é dízimo, vem de 10%. Depois eu descobri que dízimo é Deus. Então, assim, mas de qualquer forma, assim, uma doação de 10% é uma doação razoável, tá? E aí digo para você, doar sinaliza que você é rico. Doar sinaliza que você pode ajudar o próximo. E aí digo para você, uma das formas de trabalhar a nossa crença de escassez é doar. Doe dinheiro, no caso do orçamento, doe tempo, enfim, sempre que possível, doe. Na medida que você doa, você está sinalizando para a tua mente, para o teu cérebro, para o teu sentimento, que você é rico interiormente. E aí, claro, é questão de tempo, você acessa a riqueza na Terra. Depois, o segundo tópico é autoestima, sonhos. Aí, 15% para autoestima, sonhos. E por que isso? É comum, né, no formato convencional do orçamento, a gente gerenciar só para pagar as contas. O que acontece? Você chega no final do mês, paguei essa conta, paguei essa, não sobrou nada para mim, não sobrou para doação, não sobrou para mim. O que significa isso? Significa não sobrou para doação, você continua pobre. Não sobrou para teu sonho, para tua autoestima. O que acontece com a tua autoestima no mês seguinte? Você já começa mais desanimado a trabalhar. Por quê? Ora, eu trabalhei o mês inteiro e eu tinha sonho de comprar aquela camisa. Não consegui o dinheiro. Percebeu? E aí você começa o mês sem autoestima. E aí digo para você, a autoestima baixa implica em escassez de pobreza. Você vai estar desanimado, você vai estar sem criatividade, você vai estar sem coragem, você vai estar, enfim, você vai estar fazendo o elementar para sobreviver. E aí digo, esse percentual de 15%, 15% é muito. Comece com 5%. Estabeleça 5%, por exemplo, para os teus sonhos, se o teu orçamento está muito apertado. Mas, efetivamente, prioriza os teus sonhos. Precisa saber que você faz parte também do teu orçamento. Depois, 20% para gerar riqueza. E aí digo para você, por que para gerar riqueza? Ora, quem gera riqueza só as empresas? São as empresas, mas as pessoas também. Então, assim, as nações mais desenvolvidas, as pessoas têm uma poupança considerável. Toda essa poupança está investida, algumas em reservas e a outra parte para gerar riqueza. Entendeu? E por que para gerar riqueza? Olha, só tem um jeito de sermos ricos, gerando riqueza. E é o que eu disse, nós somos um Estado rico, mas se a gente não focar, se a sociedade não focar, se as pessoas não focarem em ter reservas financeiras e fazer os investimentos para gerar riqueza, a gente continua em cima da riqueza e pobre. E aí digo, é preciso reservar no orçamento essa parcela, ir para o banco e disponibilizar, automaticamente vai aparecer os empreendedores para pegar esse recurso e investir no Estado para gerar riqueza. Ou seja, necessariamente, você não vai fazer um investimento direto, mas você vai investir, por exemplo, numa cooperativa, num banco, enfim, que vai disponibilizar esse dinheiro para as pessoas investirem. E por que isso? Na medida que todo mundo faz isso, automaticamente, inclusive, os juros serão menos caros, né? Nós temos um juro muito alto, dificulta. Tá? Então, esses 3 pontos é prioridade no meu controle, no meu formato de orçamento. E por que é prioridade? Porque são esses pontos que nos levam a ter riqueza.
E aí, na parte de baixo, aí sim, eu tenho a parte convencional, né? No caso dessa planilha que eu disponibilizei em 50%, que ela é uma planilha que foi preparada para um grupo mais jovem, então, assim, 50% nas despesas convencionais. Quais são as despesas convencionais? Aí sim, aluguel, é mercado, é conta de energia, é saúde, é educação e as outras despesas. Então, assim, a métrica do orçamento da abundância é você gastar, no caso os jovens, pessoal, no máximo até 50% nas despesas convencionais e o restante nessa divisão. Ah, mas o meu orçamento eu gasto 110%. Qual é o caminho? Comece com R$ 1, por exemplo, e vai ao longo do tempo gerenciando até atingir um percentual razoável. Eu digo para você hoje, e aí por estudo, né, eu estudei vários autores, estudei outras nações mais desenvolvidas. Todas elas têm essa métrica, né? Todas elas, as pessoas têm autoestima elevada, as pessoas têm poupança, tá? Então, assim, um dos parâmetros para você caminhar com tranquilidade é ter poupança. E as pessoas investem para gerar riqueza. E aí, não, a nossa saída é ir para esse caminho. É um processo, a gente sair do modelo convencional, do modelo que se debruça todo mês apenas para ganhar para pagar as contas, e ir para o modelo onde, além de eu pagar as contas, eu tenho de recursos para gerar riqueza, recursos para atingir os meus sonhos e dou alguma coisa para a comunidade, para a sociedade, para a igreja, enfim. É fundamental começar. Digo para você, o nosso cérebro, num primeiro momento, ele não faz análise dos números. Tá? Então, assim, por exemplo, eu disse anterior, aquela falácia de que quem tem que fazer investimento é só quem tem dinheiro. Não. Você tem R$ 50, faz investimento, o seu cérebro vai registrar que você já é investidor. Isso implica que você já está na jornada da riqueza. Entendeu? Por quê? Porque no primeiro momento, o cérebro ele não interpreta números, ele não faz cálculo, mas ele traz o sentimento para você de que você está fazendo a métrica certa. Tá? E aí digo para você, isso vale em relação a doar, isso vale em relação aos sonhos, isso vale em relação à poupança e em relação à riqueza. Então, assim, eu sei que o período é um período crítico, está todo mundo tendo que lidar com as contas, mas, ao mesmo tempo, pegue um valor, nem que seja pequeno, nem que seja simbólico, do teu orçamento, e faça essa divisão. E vá trabalhando ao longo do tempo. E, claro, é o que eu disse, é uma questão de mentalização. E aí mais, quando todos mentalizam positivamente, mais rápido a gente sai dessa situação. Entendeu? Então, é assim, no primeiro momento, a produção mental ela é individual, mas a partir do momento que o individual soma com o outro, aí somou com a família, que somou com outra família, aí você tem a dinâmica toda. Entendeu? Então, eu digo para você, comece com um valor pequeno, simbólico, e vai ao longo do tempo gerenciando e aumentando. Tá? Então, vamos supor, e para o cérebro, além de trazer uma tranquilidade, melhora na tua criatividade, claro, melhora na fé, pessoal. A importância de você trabalhar um orçamento métrico onde você atende de forma equilibrada todos os fatores, te dá segurança, te dá pé no chão, te dá confiabilidade. Isso implica em vencer os obstáculos e atingir as metas, tá? E tira a gente do foco das dificuldades, tá? Então, em relação ao orçamento, a inovação é essa. Digo para você, tem poucos orçamentos até o momento nesse formato, tá? E aí, claro, esse é um orçamento pessoal. O meu sonho é que um dia esse formato de orçamento também seja o público. A gente pare de reproduzir o orçamento público no formato de pega os 3 últimos, tira a média. Não, a gente passa também a adotar metodologia de foco, de meta, de objetivo também no público. O nosso estado de Rondônia, em relação às outras unidades, eu já sei, nos bastidores, que está na frente, e eu acredito que mais dia menos dia nós teremos um orçamento público também nesse formato. É questão de tempo. Tá? Eu tenho acompanhado a elaboração dos últimos orçamentos, eu tenho percebido que é um avanço muito
grande em relação ao Tribunal de Contas nesse campo. E eu acredito que questão de tempo, né? Eu acho que a gente já tem um orçamento onde o Estado foca os investimentos deles objetivamente nas questões que precisam ser desenvolvidas, tá? E não simplesmente reproduzir o orçamento do passado. Então, assim, essa questão é uma questão do futuro, e eu acho que o futuro já está acontecendo, tá? Então, assim, o modelo está aí, o modelo ele está na fanpage, o Olhar Cidadão, tá? E aí, claro, é uma questão de a gente ir praticando para que a gente mude o nosso formato de ver o orçamento, tá? Em relação ao controle, aí ele tem orçado, tá? Então, vou falar, orçado, a primeira coluna é onde eu efetivamente estimo, com base nas informações que eu tenho. Depois, realizado, é onde eu faço a anotação daquilo que de fato está acontecendo. Então, vamos lá, vamos pegar um primeiro caso aqui. Orcei os proventos em R$ 2.000. No realizado, eu recebi 2.100, eu vou preencher com 2.100. E a diferença vai ficar, né, nesse caso, a maior a receber em 100. E as outras colunas, assim, eu vou preenchendo cada uma, né, orço todas primeiro, né, então, supor, no dia 29, dia 30, eu faço o orçado e ao longo do mês eu vou acompanhando. No final do mês, eu tenho o quê? As diferenças para mim gerenciar, entendeu? Então, na medida que eu tive aumento de receita, para o mês seguinte eu faço as devidas adaptações. E nas despesas, a mesma coisa. E quando eu trabalho ele nesse formato, eu tenho uma visão geral de como é que está o meu orçamento, onde eu estou gastando mais, aonde eu estourei, né? Então, por exemplo, os cartões de crédito da vida, que vamos dizer, a tentação, né? Normalmente a gente estoura no cartão, né? Na medida que eu tenho esse controle, eu sei onde estourei, e aí, claro, as medidas que eu devo tomar para poder controlar, entendeu? E, claro, avaliando minhas metas, avaliando como é que eu estou atingindo meus sonhos, o que é que eu preciso remanejar, entendeu? Então, assim, uma palestra dessa, eu estou falando geral, mas assim, o passo a passo precisa ser seguido para que a gente tenha o que ao longo do ano, certeza de estar no caminho, se não está no caminho, corrigir as distorções e, claro, o que precisa ser feito para poder atingir os sonhos, as metas. Tá? Isso. Em relação ao orçamento pessoal, é isso. Como eu disse, eu espero que um dia essa métrica desse tipo de orçamento, tá? Que assim eu inovei e está aí na praça, seja padrão para todo mundo, e na sequência que o poder público também adote esse modelo. Enfim, né? É uma jornada aí de desenvolvimento do nosso estado, que é um estado rico, né? Eu tenho 23 anos desse estado e fiquei aqui porque eu acredito que esse estado é um estado rico, está em franco crescimento. Na minha visão, era para estar melhor. Infelizmente, a gente teve alguns percalços aí, mas estamos na jornada, tá? É isso aí. Eu deixo o pensamento aqui de Mahatma Gandhi. Ações repetidas se tornam um hábito e esses formam nossos valores. Nossos valores determinam nosso destino. Tá? Então, é isso. Agradeço aí, espero ter atendido. Vou abrir agora para eventuais perguntas, enfim, à disposição, tá? no que for possível. Está aberto aí, então, caso alguém tenha alguma dúvida para falar em relação ao tema de finanças, o Moisés está aí disponível, tá bom? Quero registrar aqui minha gratidão, Moisés, pela sua brilhante explanação. Foi surpreendente, instigador, me fez pensar muita coisa. E logo de início eu lembrei de um livro, deve ser do seu conhecimento, aquele O Monge Executivo, que é mais na área de liderança, mas parece que é como se você estivesse pegando aquilo e agora vamos falar, então, ao invés de falar de liderança, vamos falar de finanças, né? E organizar as coisas. Sim, professor, sim. E aí, eu fiquei imaginando que mesmo quando... Por que algumas pessoas, quando ganham na Mega Sena, voltam a ficar sem nada?
acho que a resposta está logo ali no começo, na ideia de pôr no lugar os valores, de organizar a base, né, na pirâmide ali, na questão da espiritualidade. É uma palavra que muitas vezes no mundo dos negócios não está presente, mas deveria estar, porque é onde está a razão de ser, né, de cada um dos empreendimentos. Fantástico. Estou realmente impressionado e muito agradecido por ter sido contemplado com essa maravilhosa exposição, professor. A ideia, na verdade, assim, quando ela falou, eu falei, poxa, o orçamento convencional é esse onde a maioria das pessoas para fazer conta. Então, e aí para assim, ó, recebi o salário hoje, enche a mesa de documentos, né, carnê daqui, conta de não sei o quê, conta de não sei o quê, olha só, na verdade, e aí, claro, na maioria das vezes ele sai frustrado, porque normalmente as contas, história de, bom, infelizmente, meu patrão está me pagando pouco. Normalmente, ele vira a responsabilidade para o patrão. E aí, como é que eu viro essa chave? Porque, na realidade, se você parar hoje eu posso dizer isso por quê? Porque eu comecei lá de baixo, né? Eu comecei do zero, e aí você pergunta para mim, você nunca teve problema em falta de dinheiro? Tive, e foi através de várias faltas de dinheiro que eu percebi o seguinte, dinheiro nunca é demais, tá? Então, digo para você hoje, por experiência, por acompanhar a questão financeira, então, assim, se você tem R$500 e trabalha bem com ele, você consegue fazê-lo multiplicar, e aí eu tenho exemplos, tá? Eu tenho várias pessoas que eu vejo que monitoram e falam, caramba, aquele ali é rico na maneira dele, percebeu? Porque a gente acha assim, é rico é só o Bill Gates? Não, o Bill Gates é um cara que distorceu fora da curva, entendeu? Mas você tem um monte de pessoas ricas, porque, na verdade, o conceito de riqueza, que aí a gente precisa trabalhar ela, o quê? Eu sou rico na medida que não me falta, na medida que eu tenho uma casa, tem tudo aquilo que o meu ser pede, e ainda tem minha reserva financeira, eu sou rico, percebeu? O conceito de riqueza, mas eu quero acumular, aí mudou o foco, mas para mim acumular eu tenho que ser primeiro rico. Então, assim, ao longo da vida, eu percebi que dinheiro nunca é demais, e se você aprende a gerenciar pouco, automaticamente você chega, você cresce. E aí, claro, você cresce de uma forma exponencial. Pronto, essa é a diferença, que você cresce tranquilo, você não cresce no sufoco, enfim. É isso aí, tá, professor? Então, na verdade, aí eu falei, eu tenho que levar essa métrica, porque se eu levar o mais do mesmo, eu vou deixar. É óbvio que é importante saber fazer conta. Não vou dizer também que tem pessoas que nem fazem conta, aí pronto, esses estão pior ainda. Então, assim, o passo, óbvio, fazer conta é um avanço, mas fazer conta e trabalhar o orçamento numa métrica de crescimento, aí sim, pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas em algum momento você vai chegar no ponto de equilíbrio e, claro, não vai ficar frustrado. E qual é o problema? Você fecha só na conta e diga, caramba, agora vou ter que entrar outro mês, não comprei aquela camisa, não comprei não fui naquele salão que eu precisava, quer dizer, você já começa em baixo astral e já começa pensando em mudar de emprego, quer dizer, começa a achar que o problema é o emprego. E, na verdade, claro, pode até ser que você tenha que mudar, mas se prepara, muda melhor, muda para um outro emprego que vai te dar satisfação, enfim, não pelo dinheiro. Algumas pessoas mudam pelo dinheiro. Estou ganhando pouco, vou mudar. Estou ganhando pouco, vou mudar. É isso aí, tá? E aí espero ter contemplado, e claro, eu tô no Instagram, estou no YouTube, eu dei uma pausa, porque é muita informação e, claro, estou gerenciando como é que trabalho e disponibilizo isso, mas, assim, vou estar aí na estrada para outras vezes, para falar, aprofundar mais sobre o tema, enfim, é isso aí, professor. Na descrição dos vídeos, depois a gente vai colocar lá os endereços certinho das redes sociais. É isso aí, eu agradeço, tá, professor? Valeu, professor. É isso aí, parabéns aí pela iniciativa, eu acho que é louvável ter pessoas organizando e trabalhando nessa frente, que eu acho que é fundamental para a gente passar esse período. E uma outra questão para vocês, jovens, as dificuldades vêm para a gente aprender, tá? Então, pare de olhar e ficar caçando, a Covid é do chinês, a Covid é do não sei quem. Pare com isso, pessoal, por favor. Comece a perguntar o seguinte, o que eu preciso aprender para me dar a volta por cima? Entendeu? Porque ao mesmo tempo que você gasta
todo dia, olhando os vídeos, vários vídeos que circulam aí tentando caçar culpado, ou tentando politizar a questão, ou tentando não sei o quê. O mesmo tempo que você gasta fazendo isso, é o tempo que você gasta. Espera aí, acho que eu vou me especializar, vou procurar um livro, vou procurar não sei o quê, em busca da solução. Tá? E aí digo para você, de experiência, ao longo das minhas escadinhas aí, nas dificuldades, eu não parei. Eu meio que falei, não, eu preciso focar em como eu saio dessa dificuldade. E aí digo para você que o caminho é isso aí. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. Tá? E muito obrigado e estarei sempre à disposição, tá, professor? Nós que agradecemos aí, Moisés. Obrigado. É isso aí, tá? Ok, pessoal. Então, amanhã a gente está de volta aqui com a continuação e o último dia, então, de seminários, com mais 2 palestras. O Rangel e o Cláudio vão palestrar. Agradecemos mais uma vez Moisés e o Frank, que esteve conosco hoje. E então a todos uma ótima noite e até amanhã. Um grande abraço. Obrigado, boa noite.